Boa noite, queridos irmãos. Paz seja com todos vocês. Tudo bem? Que prazer, que alegria estar hoje aqui com vocês. Tenho certeza que o Senhor preparou esse tempo para que pudéssemos nos encontrar, né? Minha vida, meu ministério, a vocês, a essa casa, a essa família, e que nós pudéssemos cooperar uns com os outros. Eu estou aqui para abençoar vocês por intermédio daquilo que Deus me entregou, mas também estou aqui para receber de vocês do óleo que flui nessa casa, da comunhão que é tão graciosa sempre, quando a gente entra num lugar como esse e tem aquela experiência que só crente tem, que é você chegar num lugar pela primeira vez, estar com pessoas que você nunca viu e se sentir. Isso é coisa que só acontece no meio do povo de Deus, não é? Deus seja louvado. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Margarido João, Margarido João. Ainda não sei exatamente como ele gosta de ser chamado, mas eu quero agradecer a ele, a sua esposa, pela recepção gentil, calorosa, pelo tempo de mesa que já pudemos ter, que foi tão gostoso, e pela oportunidade. Eu sei que domingo é um dia, o pastor da igreja, né, normalmente tem apreço por esse tempo com o rebanho, pregar, falar para a igreja. Então, todas as vezes que um pastor cede o púlpito para que eu pregue no domingo, eu fico especialmente agradecido, lisonjeado, porque eu sei que esse é um dia que normalmente o pastor da igreja prega. Então eu quero agradecer muito, muito por essa honrosa oportunidade, e vocês já estão me abençoando muito, e eu espero poder também ser uma bênção para vocês, tá bom? Quem trouxe Bíblia, pegue agora, por favor. Abra comigo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Estou precisando de um pouquinho mais de monitor aqui. Está bem baixinho o meu retorno. Se você puder abrir um pouquinho mais. Não sei como é que está aí. O pessoal está me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Todos bem? Legal, graças a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, verso de número 13. Quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Elpas, disse: tu, o único peregrino em Jerusalém, não sabes das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quantos podem dizer amém? Quem pode dizer graças a Deus? Há um período no ministério de Jesus chamado de ministério pós-ressurreição. Este período compreendeu um espaço de 40 dias, onde nestes 40 dias, Jesus comunicou instruções finais. Nesses 40 dias, Jesus esteve com os apóstolos por algumas vezes, foi visto por algumas dezenas de pessoas que testemunharam
que enxergaram o Cristo ressuscitado. E findos estes 40 dias, Jesus foi assunto aos céus. E no primeiro dia destes 40 dias, portanto, compreenda, significando que esta era uma tarefa importante, significando que Jesus entendia que esta tarefa era uma tarefa urgente, porque de 40 dias, no primeiro dia, Jesus vai ao encontro de 2 discípulos que estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús e que ficava a 13 quilômetros de distância de Jerusalém. O que é importante entender, já de cara, é que surpreende muito essa atitude de Jesus. Surpreende no sentido de que, convenhamos aqui, pelo menos, estou sendo aqui muito modesto, pelo menos 11 pessoas, os discípulos, os apóstolos, deveriam estar bem na saída do sepulcro, no domingo de manhã, assim ó, roendo as unhas, esperando a hora, porque Jesus disse que ressuscitaria. Mas no domingo de manhã, não tinha ninguém lá. Eles simplesmente não creram. Então Jesus vai usar 40 dias do seu ministério pós-ressurreição para ir atrás de gente que deveria estar lá. 40 dias do seu ministério pós-ressurreição para entrar em lugares onde gente está trancada quando deveria estar anunciando as boas novas do Evangelho. Me admira no sentido de que não é uma atitude que eu teria, mas não me admira vindo de Jesus, porque Ele tem esta capacidade incrível de, num cenário onde seria muito natural desistir, Ele vai lá e insiste. Isso é muito bom, porque inclusive eu só estou aqui porque Ele insistiu. Inclusive você só está aí porque mesmo você não tendo feito aquilo que deveria e nem estando onde deveria estar, Ele insistiu para que você estivesse aqui hoje. Eu ouvi um obrigado, Jesus. Eu acho que é sugestivo, mas alguém pode erguer as mãos e dizer: obrigado, Jesus. No primeiro dia, denotando, portanto, senso de urgência. Pastor, mas e os apóstolos que estão lá em Jerusalém, trancados dentro de uma casa? Não é importante que Jesus os visite? É importante. Mas é mais importante que Jesus vá na direção dos 2 discípulos no caminho de Emaús? É mais importante. É mais urgente? Mais urgente. Por quê? Porque os 10 discípulos que estão trancados lá na casa em Jerusalém, eles estão com o sentimento errado, mas pelo menos estão no lugar certo. Os 2 do caminho de Emaús estão com o sentimento errado e no lugar errado. Então a probabilidade deles acertarem é muito menor. Então quando Jesus vai decidir a quem priorizar, ele prioriza quem está no lugar errado e com o sentimento errado. Porque os que estão no lugar errado, no sentimento errado, mas pelo menos no lugar certo, se eles permanecerem lá, daqui a pouco Jesus encontra eles lá. Porque quando eu falo sobre o lugar certo, eu estou falando sobre Jerusalém. Não é um espaço físico, é um espaço espiritual. Qual era a grande designação, a grande ordem que Jesus viria a dar posteriormente? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então era importante que todos os discípulos estivessem em Jerusalém para receberem o avivamento e depois então iniciassem o ministério de evangelização. Só que 2 discípulos, não são apóstolos, mas 2 discípulos estão indo embora de Jerusalém.
Se eles forem embora de Jerusalém, eles não vão ouvir o ficar em Jerusalém. Se eles forem embora de Jerusalém, eles não serão revestidos de poder. Se eles forem embora de Jerusalém, eles estarão fora do mapa da vontade de Deus. E o que você precisa entender na noite deste domingo é que existem muitas forças atraindo você para longe deste mapa, aonde Deus já programou e planejou que será a sede dos eventos que vão iniciar, do grande avivamento que está para vir. Então ventos querem soprar você para longe, assédios querem tirar você desse lugar, propostas querem conduzir você para outro lugar, mas em nome de Jesus, Ele nos trouxe aqui para dizer: ninguém vai sair até que do alto venha o revestimento de poder que está para sacudir esta terra. Quem acredita nisto, diga amém, diga graças a Deus esta noite. Para onde os dois discípulos estão indo? Emaús. Se você virar todas as páginas da Bíblia para trás, você não vai achar Emaús. Se virar todas as páginas da Bíblia para frente, você não vai achar Emaús. Estou falando para você que Emaús tem um aparecimento único em toda a história da Bíblia. Ela apareceu uma vez só para tirar esses dois homens do lugar que eles não deveriam sair. Você precisa entender que existem coisas, pessoas e lugares que surgem uma única vez na sua vida, num único e definido propósito: tirar você do lugar onde Deus quer que você fique. Qual é a distância? 12 quilômetros, 13, 12 a 13. É perto ou é longe? Perto. Ainda mais no tempo onde as pessoas faziam muitas viagens longínquas. Vamos de novo. 12 quilômetros de distância. Emaús e Jerusalém distam uma da outra 12 quilômetros. Isso é muito ou é pouco? Muito ou pouco? Pouco. Do ponto de vista espacial, pouco. Do ponto de vista geográfico, pouco. Do ponto de vista espiritual, muito. Por quê? Porque muitas vezes a gente calcula uma distância e diz assim: é pequena. Eu posso ir ali e voltar. Eu posso conhecer o que tem ali e voltar. Eu posso experimentar o que tem ali e voltar. Eu posso atender uma curiosidade e voltar. Só que você mede a distância e diz: é pequena, eu vou ali e volto. E nunca mais volta. Pergunte por quê? Porque não existe distância pequena quando o seu lugar de saída é a vontade de Deus. Se o lugar de onde você está saindo é a vontade de Deus, qualquer distância tornou-se grande. Não existe distância pequena quando o cálculo que se faz é de um lugar de partida onde ninguém deveria ter jamais pensado em sair. Então escute uma coisa que eu vim de Deus lhe dizer aqui: não calcule a distância e ache que é pequena, porque é arriscado demais. Qualquer distância é arriscada demais. Só existe um jeito de ficar seguro: é não arredar o pé do lugar onde Deus plantou você. Estenda a sua mão para o alto, mais alto que você puder. Você não será seduzido pelo discurso da distância pequena. Eu vou ali e já volto, só vou saber como aquilo é, mas já estou retornando. Eu tenho um negócio para resolver, eu tenho um assunto para tratar, mas eu volto. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que, orientadas por isso, foram e estão lutando para voltar até hoje e não conseguiram. Mas assim te diz o Senhor: você não será seduzido por proposta nenhuma, você não será iludido por proposta nenhuma. Teus pés ficarão firmes em Jerusalém todos os dias da sua vida. É distância pequena. É distância pequena. Não existe distância pequena quando você tira o pé do lugar que Deus não queria que você saísse. Toda distância fica grande. Eles estão caminhando na direção de Emaús. Veja o que a Bíblia diz. Veja como a Bíblia descreve o caminho deles, a caminhada deles. Eles iam conversando, conversando, fazendo perguntas um para o outro a respeito das coisas que tinham sucedido. Então, era mais ou menos assim: e aí?
O que você acha que aconteceu? O outro dizia, cara, eu não sei. O que eu vou te falar é que eu não esperava. O outro dizia, rapaz, eu tinha certeza que nem que fosse na última hora, ele iria reagir, descer daquela cruz e virar aquele jogo. Aí eu dizia, rapaz, você sabe que eu imaginava? Eu imaginei a mesma coisa. O que será que aconteceu? Rapaz, parecia que ele tinha tanto poder. De repente eu o vi tão entregue ali, tão fragilizado. O que será que aconteceu? Eu não sei. Rapaz, o que a gente vai fazer agora? Eu não sei também. E eles estão conversando. Quando de repente, diz a Bíblia Sagrada que então apareceu Jesus. Só que eles não identificaram que era Jesus. Agora pense na cena, porque é mais ou menos assim: você está falando com alguém, sobre alguém, e de repente quem aparece? Aquela pessoa. Dependendo de como estava a prosa, você vai dizer, então. Só que agora perceba, porque está acontecendo uma coisa muito interessante aqui. A Bíblia diz que então Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Qual é a experiência que eles estavam tendo até aquele momento? Eles estavam falando, discutindo, sobre quem? Sobre quem? Então, o que Jesus era para eles até aquele momento? Diga forte, assunto. De repente Jesus se aproxima, e agora não é mais assunto, é presença. Eu quero que você preste atenção, porque todo aquele que decidiu sair de Jerusalém, perdeu a presença e só tem assunto. Todas as pessoas que tiram o pé do lugar, da sua posição em Deus, Jesus para elas deixa de ser presença e passa a ser só conversa. Você não tem ideia da quantidade de gente que já viu milagre, já andou com Jesus, já foi discípulo, mas hoje para essas pessoas, Jesus é só tema das suas rodinhas. Fé para elas não é mais vida, é especulação. Espírito Santo para elas não é mais presença, é tema. Tornou-se tudo muito burocrático. Jesus para elas é assunto, objeto de pesquisa, objeto de curiosidade, especulação histórica. Perderam a presença e reduziram Jesus a tema de suas discussões. Mas eu estou crendo e profetizando que essas pessoas voltarão a ter seu coração pegando fogo, porque vão voltar a saber o que é Jesus andando com elas. Eu vim de Deus aqui liberar uma palavra: não reduza Jesus a assunto da tua mesa, não reduza Jesus a assunto, a personagem histórico, a especulação teológica. Ele não quer ser assunto na tua boca, Ele quer ser presença na tua alma. É uma vergonha. Uma das maiores vergonhas que existem é quando a gente dá uma olhadinha, sobretudo quem está no Evangelho há mais tempo, e sabe como tem homens que incendiaram esse país, homens que pregaram mensagens arrebatadoras, escreveram livros revolucionários, evangelizaram multidões, só que saíram de Jerusalém. E hoje você assiste um vídeo, você vê um Twitter, você vê uma postagem dos caras e você percebe que eles não têm mais presença, só tem assunto. Deixaram a sã doutrina, abandonaram a fé inquestionável, inabalável, se tornaram especuladores teológicos, conversadores acadêmicos, não tem mais presença. Mas Ele ainda quer incendiar o coração dessa gente. A abordagem de Jesus é muito interessante, porque Jesus diz: vocês estão conversando sobre o quê? Por que vocês estão tristes? A pergunta não é, vocês estão tristes? Não, a pergunta é, por quê? Então, ou seja, eu já constatei que vocês estão, só estou perguntando por que estão. Que estão, estou vendo que estão. Agora pare e pense, quem decidiu sair de Jerusalém? Eles. Alguém os obrigou? Alguém os forçou? Quem decidiu sair? E como é que eles estão? Como é que eles estão? Mas quem decidiu sair? Mas como é que eles estão? Pergunte para alguém que está indo para Emaús, por que saiu de Jerusalém? Ele vai dizer, saiu porque tenho razão. Ele vai dizer,
Saí porque estou no uso dos meus direitos. Saí porque as coisas não andaram como eu imaginava. Saí porque não fui atendido ou assistido como eu esperava. Então por que você está triste? Se a sua decisão foi tão assertiva, por que seus olhos estão me dizendo outra coisa? Tem gente que tem a capacidade de olhar no olho de alguém e defender de forma ferrenha a sua decisão. Eu fiz porque eu tinha que fazer, fui embora porque tinha que ir, deixei o ministério porque tinha que deixar, e isso, aquilo. E Jesus só chega no final e diz, tudo bem, então só me diz uma coisa, por que você não está em paz? Por que desde o dia que você saiu de Jerusalém você não dorme bem? Se era tão legítima a sua decisão, por que seu coração te condena todo dia? Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa, você não me convence com o seu discurso de quem tem razão. Eu estou vendo nos seus olhos que você sabe que tomou a decisão errada. Por que vocês estão tristes? O que Jesus está querendo fazer? Jesus está querendo que eles voltem, mas eles estão indo para casa. E essa parece ser uma decisão que não se questionar, contra a qual não se pode levantar. Porque de verdade existem mesmo algumas decisões que a gente toma que parecem acima de qualquer censura. Alguém que está me ouvindo aqui essa noite andou batendo no peito e dizendo assim, eu fiz porque tinha que fazer e não aceito que ninguém diga que eu estou errado. Alguém aqui andou travando discussões ferrenhas esse mês de novembro, dizendo para alguém, não aceito ser censurado porque eu fiz, porque eu estava no meu direito. Tudo bem, eu só queria que você me dissesse por que você está triste. Porque se tinha tanta legitimidade na sua escolha, por que o seu coração está dizendo o contrário? Porque a gente é capaz de defender com unhas e dentes as nossas escolhas, mas os nossos olhos estão dizendo outra coisa. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e dissesse para ele, se fosse tão bom mesmo ir para Emaús, você estava bem mais feliz do que está. Sabe por que você não está feliz? Porque quando você saiu do lugar que você não deveria ter saído, uma parte do teu coração ficou lá. Mas você vai voltar hoje, 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 vai voltar hoje. Por que vocês estão tristes? Vocês estão conversando sobre o quê? A resposta é, tu és um forasteiro. Tu não sabes as coisas que andaram acontecendo na cidade? Jesus olhou e perguntou, quais? As coisas envolvendo Jesus de Nazaré? Eu disse, não conheço não. Me fala mais sobre isso aí. Agora vai ficar bom. Porque agora é a hora onde eles vão sustentar. Agora é a hora onde eles vão justificar por que eles foram embora. Porque abandonaram o propósito, porque deixaram a visão. Por quê? Jesus vai dar oportunidade para o primeiro. Diga aí, por que você está magoadinho com a igreja? Por que você saiu bater na porta do gabinete? Por quê? Fala aí. Aí o primeiro vai falar. Escuta, está na Bíblia. É o seguinte, nós fomos embora e temos razão, Jesus diz, tá bom, fala, o que aconteceu? É o seguinte, ele prometeu para nós, Jesus, que ia ressuscitar, mas hoje é o terceiro dia. Espera só um pouquinho. Qual dia Jesus falou que ressuscitaria? Que dia que ele está falando que é? Então como é que você justifica a sua saída reclamando de uma promessa que ainda está no prazo? Porque se hoje fosse o quarto dia, eu te dava a razão de estar indo embora e ainda ia junto contigo. Mas se hoje é o terceiro dia, até meia-noite, você não tem razão para ir embora, porque a promessa ainda está de pé. De pé, de pé. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para entregar. A minha promessa ainda está em pleno
prazo de vigor. Você não tem razão nenhuma para sair do teu lugar e nem para desistir do que eu te prometi, porque eu ainda estou no tempo certo e na hora precisa. Ainda vai acontecer tudo o que eu disse que aconteceria. Então segura só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Tá bom. Você já falou. Ué. Oportunidade agora para o senhor. Você foi embora de Jerusalém? Fui! Com razão, toda razão. Tá bom. Diga por quê. Tá magoado com a igreja? Tô! Por quê? Segura aí que agora eu vou falar. Eu penso que o cabra se ajeitou, olhou para Jesus sem saber que ele falou assim: Você não sabe o que aconteceu não, velho. Sabe o que aconteceu? As mulheres, as irmãs lá da igreja, foram hoje de manhã no sepulcro. Tu não acredita? Não tinha ninguém lá. Não. Então, você está dizendo que o ministério de Jesus é uma farsa, que ele enganou vocês esse tempo inteiro, porque as mulheres foram de manhã no sepulcro e o sepulcro estava vazio? Não, você está cantando a vitória como se fosse uma derrota? Você queria o quê? Que elas tivessem chegado domingo de manhã e o corpo dele estivesse fedendo lá dentro? É claro que ele não estava lá. Tinha um anjo sentado na pedra que disse: por que vocês procuram o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Por favor, pergunte para mim, qual é o resumo? Nenhum dos dois tinha razão nenhuma. Qual é o resumo? Você não tem razão nenhuma em sair do teu lugar. Qual é o resumo? Você pode construir a narrativa tentando justificar o fato de ter saído e abandonado teu posto, mas Deus te sentou nessa cadeirinha aí, tu não esperava não, né? Mas Deus te sentou nessa cadeirinha aí para te dizer, você pode enrolar e convencer quem você quiser com as suas desculpas, a mim não. Você nunca teve razão nenhuma de ter saído de onde eu te plantei, e ainda bem que eu te encontrei hoje aqui no caminho de Emaús para te dizer, volta para Jerusalém, teu lugar está te esperando, a promessa está de pé. Eu ainda vou fazer aquilo que eu disse que faria. Oh, glória a Deus! Jesus foi andando com eles. E o que aconteceu no caminho de Emaús foi uma coisa que eu vou chamar de esvaziamento. À medida que eles põem para fora suas supostas razões, eles estão se esvaziando. Digam comigo, se esvaziando. Estão caminhando e se esvaziando. Caminhando e se esvaziando. É por isso que Jesus não se revelou no caminho. Porque eles precisavam caminhar e se esvaziar para depois voltar. Não é interessante para Deus que ninguém volte antes de se esvaziar das razões que acha que tem para ter ido embora. Se fosse a nossa opinião apenas, a gente quereria que todo mundo que saiu dos seus lugares voltasse rápido. Porque a gente pensa que quanto mais rápido volta, melhor. Mas às vezes Deus deixa no caminho se esvaziando. Porque aí quando volta, volta vazio das suas razões, aí nunca mais vai embora. Quando eles acabaram de se esvaziar, Jesus começou a preenchê-los de um conteúdo novo. O que Jesus fez? Começou a mostrar-lhes o Messias, começando por Moisés. Pastor, o que é isso? Aula de cristologia começando no Antigo Testamento. Quem era o professor? Jesus. Imagina Jesus ensinando cristologia, tecladista. Era Asaf ensinando música. O que eu estou mostrando para você é que o caminho serviu para um esvaziamento e um novo preenchimento. O caminho serviu para a troca, para o câmbio do conteúdo. Saiu a razão, entrou a palavra. Saíram as razões, entrou a essência do Evangelho.
Quando eles chegaram em Emaús, está escrito assim: e Jesus fez como quem ia embora. Atenção, fez como quem ia embora. Significa que ele foi embora? Ele foi embora? Ele fez como quem ia embora. Você está sentado junto com alguém no restaurante. De repente a pessoa vai e começa, depois de ter comido, começa a ajeitar as coisas. Pega a chave do carro, põe no bolso, pede a conta. Ele já foi embora? Mas você já percebeu que ele está prestes a? São cenários que vão sendo criados para que você comece a perceber que a ausência está se aproximando. Se você tiver interesse de continuar com aquela pessoa, é a hora de você agir. Não espera ela levantar. Quando ela pegar a chave e colocar no bolso, você olha para ela e diz assim: vamos ficar mais um pouco? Porque se ela entrar no carro vai ser tarde. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele fez como quem ia embora. Ele sugeriu uma ausência para ver como eles se comportariam. Quando a ausência foi sugerida, eles clamaram: entra na nossa casa. Pastor, isso acontece comigo muitas mais vezes do que você pode imaginar. Quando isso acontece? Quando você pensa que ele foi embora, só que ele só ensaiou uma saída para ver como você se saía. Pastor, aonde isso acontece? Quando você entra numa reunião como essa, primeiro louvor do Ministério de Louvor. O irmão da direita já está chorando, da esquerda já caiu arrebatado. Você está olhando e está dizendo assim: não é possível, o que está acontecendo? Ele foi embora da casa? Não. Mas para você, ele está sugerindo um cenário de ausência. Todo mundo está com a presença e você está, parece que você está seco. A sugestão desse cenário de ausência é para ver se você desiste ou continua. Somente eu já dobrei o joelho aqui, comecei a orar e tive a impressão que estava falando sozinho? Somente eu aqui já dobrei o joelho, orei 5, 10 minutos e parecia que o céu estava de bronze em cima da minha cabeça? Eu sou o único ou tem mais alguém? Ele ficou surdo naqueles minutos? Não, só estava medindo quão interessado eu estava em ouvir a voz dele. Ele foi embora da minha vida? Não, ele só fez como quem ia embora, para ver se eu deixava ele ir ou clamava: fica Jesus, fica Jesus, fica Jesus, fica Jesus. É lamentável dizer que algumas pessoas, diante de um cenário de ausência, desistiram da presença, mas é bom saber que alguém aqui decidiu insistir, até que ele dissesse: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou entrando na tua casa, agindo em prol da tua família. Ou levante a tua mão lá no terceiro andar, porque toda vez que parecer que ele não está, aí mesmo que você tem que clamar. Toda vez que parecer que ele não está ouvindo, clama mais alto. Toda vez que parecer que a adoração não está subindo, adora até o céu de bronze romper. Nós não somos dos que desistem, nós clamaremos pela presença até que ele se manifeste. Entra na nossa casa. Ele diz: é para entrar? Sim, então eu vou. Jesus passa pela porta. Em qual condição? Diga comigo, convidado. Jesus passa pela porta. Em qual condição? Qual condição? Senta-se à mesa. Os dois, Jesus. Jesus pega o pão, parte. Se alguém com a mínima noção de ética e de etiqueta, protocolo básico de uma família judaica, estiver olhando isso, vai dizer: esse convidado é um mal educado. Por quê? Porque um convidado jamais metia a mão no pão e partia. Nunca.
essa atribuição era designada apenas a uma pessoa. Pergunte qual? O dono da casa. Pastor, mas tem uma coisa muito errada, porque o senhor acabou de dizer que ele foi convidado. Sim. Só que você não entende o poder que a porta tem. Da porta para fora, ele está caminhando como convidado. Quando ele passa pelo umbral da porta, só tem uma posição que ele assume. Estende a mão sobre a vida de quem está do outro lado e diga para ele: ou ele é senhor da casa. Muito fraco, você ficou com medo, hein? Fala de novo: ou ele é senhor da casa, ou não é nada. Não tem outra posição que ele aceite na tua casa, senão a de senhor da casa. Senhor da casa. Eu não estou falando aqui para pessoas que pretendem convidar Jesus e colocá-lo no lugar secundário. Eu não estou aqui falando para pessoas que desejam convidar Jesus para dentro de suas casas e o colocarem num papel coadjuvante. Ou ele entra para protagonizar, ou ele não entra. Ou ele entra para governar, ou não entra. Ou ele entra para ser dono, ou não entra. Pastor, estou querendo convidá-lo, que coisa boa, mas eu tenho senhas, então nem convide. Eu tenho códigos, então nem convide. Tem um baú que não pode abrir, então não convida. Tem uma gaveta que fica trancada, então nem convida. Tem sujeira debaixo do tapete, então nem convida. Se for para ele entrar, dá a chave para ele, a senha para ele, abre a gaveta, abre o porão, deixa ele trabalhar. Ah, Senhor, entra na minha casa. Só que tem uma menina lá na adolescência, eu vou explicar para o senhor como é que ela é. Tem uns dias que, quando eu disser para o senhor, não fala com essa menina hoje, é melhor o senhor não falar. Porque eu já sei como é que ela é. Tu quer ensinar a Deus a como lidar com os teus filhos? Você quer cercear a Deus o tipo de tema que Ele pode ou não pode tratar na tua casa? Você quer ter baús? Você quer ter gavetas que não abrem? Você quer ter porões escondidos, passagens secretas? Deus me trouxe aqui para te dizer: ou tu me dás o trono do governo, ou não me chame. Quando ele passar pela porta da tua casa, vai dando a chave na mão dele, a senha, os códigos. Senhor, entra por onde o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser, está tudo na tua mão. Tem uma sujeirinha debaixo daquele tapete ali, Senhor, mas não quero mais que fique assim não. Chacoalha o tapete, bota tudo, o Senhor vai resolvendo. Está na hora de Deus ter lugar de governo absoluto na sua casa. Para quem aqui já entregou para Ele o governo de tudo, levante a mão, dê um lindo e forte glória a Deus, um maravilhoso, estrondoso aleluia. Diga comigo: Jesus partiu o pão. Pergunte depois. Partiu. Jesus partiu o pão. E depois? Depois partiu. Ele partiu. Eles se entreolharam e disseram: era ele. Pai, você não viu como é que o nosso coração queimava enquanto ele falava? Aí o outro disse: foi só isso não. Sabe quando eu percebi que era ele? O jeito que ele partiu o pão. Diga comigo: o jeito que ele faz. O que caracteriza a presença de Jesus é você perceber a forma como a coisa está sendo feita. O que caracterizou a presença de Jesus ali não era porque tinha pão, foi o jeito como ele partiu o pão. Tem muita gente achando que Deus está em alguns lugares só porque tem pão. Pão se compra em qualquer padaria. Montar uma estrutura que sugira que a casa de Deus é mole. Fica triste não. Abrir igreja no Brasil é mais fácil do que abrir padaria. Não é o que tem lá, é como a coisa é feita.
Você precisa conhecer o modus operandi de Jesus para tu não ser enganado. Para você chegar num lugar e dizer assim, ter pão. Tem pão, mas não para por aí. Deixa eu ver como é que eles lidam com o pão. Aí eles partem de um jeito, se movimentam de um jeito, ensina a Bíblia de um jeito, e vê assim, isso aí no Jesus não faz assim não. Mas tem hora que você olha, como hoje, diz assim, isso aí é do jeitinho que meu Jesus faz. Ele faz assim. Jesus partiu. E eles, diz a Bíblia, levantando-se, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Repete comigo, levantando-se, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. E agora eu vou começar a mensagem. A introdução foi uma benção. Brincadeira. Levantando-se, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Levantando-se da onde? Da mesa, que tinha pão partido, sim ou não? Quantos quilômetros eles tinham viajado? 12. Se vão voltar para Jerusalém, vão viajar mais? E a mesa? Ficou. E o pão? Ficou. Se levantaram da mesa? Sim. Deixaram o pão? Sim. Eu quero que você comece a se preparar. Porque as pessoas vão ficar de boca aberta e queixo caído. Porque tem coisas que ninguém teria coragem de deixar. Você vai deixar. Pastor, por que os discípulos do caminho de Emaús deixaram o pão partido em cima da mesa? Porque o pão perdeu a graça. Pergunte por quê? Jesus não estava mais lá. Existem coisas que só fazem sentido enquanto Deus está. Quando Ele não estiver, levante e saia. Pregador, até quando eu fico numa mesa? Enquanto Ele estiver sentado. Quando Ele levantar, levanta você e sai atrás. Demora não, saia logo. Muitas pessoas estão ainda passando manteiga no pão, enquanto Jesus já saiu. Muitas pessoas ainda estão mandando trazer um queijo para botar no pão, enquanto Jesus já... Qual é a tua hora de sair da mesa? Quando Ele sair. Se Ele sair, saia também. Ainda que alguém diga para você, isso é loucura, você tem uma viagem para fazer, você precisa desse pão, você vai dizer, eu preciso é dele. Alguns códigos vão ser drasticamente mudados. Sua mente, ela vai ser alterada em algumas codificações. Sobre o quê? Sobre necessidade. O que você pensava que precisava, você vai descobrir que é supérfluo. O que eles fizeram, eles aprenderam com Jesus. Que é isso, pregador? Sim. Teve um dia que a multidão afluiu numa casa onde Jesus estava, veio gente em todo canto. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus começou a orar, expulsar demônio e pregar. E não comia nem pão. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a família de Jesus mandou prendê-lo. Você já leu isso na Bíblia? A família de Jesus, a irmã Maria. A irmã Maria mandou interditar Jesus. Interditar. Isso aí é interdição. Eu não estou falando sério. É interdição. Sabe quando você vê que uma pessoa da sua família está fora do seu juízo pleno? Aí você entra com uma ação para interditar a pessoa legalmente. Foi isso que a irmã Maria quis fazer com Jesus. A irmã Maria, hein? Para você ver que quando você começa a atingir um certo nível de renúncia, às vezes nem a irmã Maria entende. Porque renúncia escandaliza até a irmã Maria. Jesus disse, Jesus não comia pão. E a família mandou prender. É por isso, tem muita gente que não entende, mas é por isso que logo depois Jesus estava ensinando num círculo. Aí anunciaram, tua família está lá fora. Aí ele disse, minha família são os que fazem a vontade do meu pai. Aí alguém pensou que Jesus estava sendo grosseiro. Não, ele não foi lá porque a família estava lá para prender ele. Quem está aí, diga alguma coisa. Diga para alguém que está do seu lado, o seu nível de renúncia vai assustar até a irmã Maria.
Eu estou profetizando aqui que você vai se levantar de mesas e vai ser chamado de louco, mas Deus vai dizer: eu estou contigo nessa loucura. Você vai rejeitar pratos que alguém vai dizer: cara, não faz isso. Tem gente brigando por isso. Você vai dizer: eu sei o que Deus está me mandando fazer. Vai ter convites que você vai recusar, que alguém vai dizer: cara, tem gente chorando para conseguir ir nesse lugar. Você vai dizer: mas Jesus não está lá, eu também não vou. O que é loucura para os homens, para nós é poder de Deus. E levantando-se, diga comigo, na mesma hora. Fala para o teu vizinho, na mesma hora. Com o que essa expressão na mesma hora conversa? Com o que ela não te lembra nada? Como é que o texto começa? E naquele mesmo dia. Quando é que Jesus decidiu ir na direção deles? No mesmo dia. Agora que eles perceberam que Jesus veio na direção deles no mesmo dia, quando é que eles pretendem voltar? Na mesma? Por que o seu senso de urgência só serve quando é Deus fazendo por você? Não vai embora não. Por que o seu senso de urgência só se aplica quando é Deus fazendo por você e nunca você fazendo por Deus? Pastor, melhora, com muito gosto. Quando é Deus por você, você quer no mesmo dia. Mas quando é você por Deus, depois do vestibular, da faculdade, do casamento, não vai embora não, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado. Por que você não aplica essa mesma linha de raciocínio? Se eu quero a urgência, se eu quero o já de Deus agindo por mim, quando Ele me convocar, eu me levanto de qualquer mesa que for, deixo o que for para trás, na mesma hora. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Estamos no meado de dezembro e tem alguém deixando para janeiro. Tem alguém pensando depois do carnaval. Tem alguém pensando nas férias de julho. E Deus me trouxe para dizer: na mesma hora, se levanta na mesma hora, corresponda na mesma hora, entrega na mesma hora, viva na mesma hora, sacrifica na mesma hora, renuncia na mesma hora. Se Ele foi atrás de você no mesmo dia, corresponda na mesma hora. Aleluia! Fala para alguém que está do teu lado: não há mais tempo a perder. Diga: se Ele veio ao seu encontro hoje, neste dia, se levanta agora. E levantando-se, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Aonde? Aonde está escrito que Jesus disse para eles: voltem para Jerusalém? Será que Jesus deixou escrito no papel de pão? Em que momento Jesus disse para eles: voltem para Jerusalém? Em que momento Jesus ordenou para eles: voltem para Jerusalém? Só que quando Jesus sumiu, eles voltaram para Jerusalém. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Inclusive termino aqui. Aonde? Aqui. No momento onde eu pergunto para você: por que você está esperando que Ele te diga para fazer o que você já sabe que tem que fazer? Por que você está tornando burocrático aquilo que Ele sempre lhe deu como prático? Se o lugar é Jerusalém, se onde Ele está é Jerusalém,
Se a promessa está em Jerusalém, se o avivamento está em Jerusalém, eu não preciso que ele diga nem que ele escreva, eu sei. Você achou que estava ganhando tempo, mas estava perdendo. Tentando se convencer que alguém tinha que chegar em você, um profeta tinha que ir a você, ou isso ou aquilo tinha que acontecer, que Deus tinha que dizer claramente para você. E Deus me trouxe para dizer, eu? Vou falar com o senhor que você já sabe? Provavelmente você já ouviu essa conversa. Eu termino aqui. Conversa de pai. Sobretudo os mais antigos, né? Uma coisa que o pai se sente e a mãe se sente muito orgulhoso de falar sobre o filho pequeno. Eu chego em casa, só olho para ele. Não é? Ele está fazendo uma bagunça. Quando eu chego em casa, ele pega os brinquedos e bota. Todo pai orgulhoso sempre comunica uma coisa. Eu não preciso dar uma ordem. Quando meu filho sabe que eu estou, ele vai e faz o que ele sabe que eu quero que ele faça. Sabe o que é isso? Isso é relação de pai e filho que já está no outro nível de obediência. Quando eu sinto que ele está na casa, a presença dele me comunica a direção. Eu não preciso necessariamente, não que Deus não fale nem faça, eu creio no ministério profético, mas eu não preciso necessariamente ser identificado, meu nome ser dito, eu não preciso necessariamente disso. A presença dele me comunica as direções que eu preciso. Bata no peito e diga, eu sei o que ele espera de mim. Bata no peito e diga, eu sei aonde ele está me esperando. E eu já estou me levantando. Estou correndo para os braços dele. Jerusalém te espera. Um avivamento ainda não vivido. Uma glória ainda não derramada. Um tempo ainda não experimentado. E não tem pão e nem tem mesa que vai me segurar. Não tem Emaús que vai me enganar. Eu estou indo para Jerusalém, a sede dos eventos do avivamento que Deus está para fazer. Quem vem comigo, dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do chorabacandalama, orabarabocolomoshianaracantarama. Eu quero orar por um grupo de pessoas aqui agora. Vou chamar o pessoal do louvor aqui para nos ajudar. Eu quero orar por um grupo de pessoas aqui agora. Eu não estou chamando gente para reconciliar com o evangelho, gente desviada, afastada. Não. Eu estou chamando um discípulo que tirou o pé do centro da vontade de Deus. Você continua crente, eu não estou dizendo que você não está crente, mas você é crente. Só que para o que Deus te chamou, você sabe que você tirou teu pé de lá. Sai do teu lugar, vem aqui no altar agora, eu quero orar com você. Você que tem uma chamada de Deus na sua vida, um ministério, você que você sabe o que Deus tem contigo, e você está fugindo de um lado para o outro, correndo de cá, correndo para lá, tá com medo de ser criticado pela família, tá com medo de deixar coisas, tá com medo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, você vai colocar teu pé de novo no coração da minha vontade. Vem saindo do teu lugar. Não estou chamando para voltar para Jesus quem está afastado. Estou chamando crente que tirou o pé de Jerusalém, do coração do propósito. Você sabe o que Deus espera de você e você não está vivendo isso, mas vai voltar a viver a partir desta noite. Sabe por que você não está em Jerusalém? Porque você está perdendo tempo com pão. Algumas coisas que Jesus partiu, algumas coisas que Ele fez, que você ficou tempo demais agarrado nisso aí. Ele já está em outra fase, já foi para outro lugar e tu está preso naquele tempo ainda. Estende a tua mão agora, é você e Deus. Vamos lá, pessoal. Deixa a banda entrar aí para ajudar a gente. Isso. É você e Deus agora.
Começa a dizer para Ele que você não quer mais fugir da vontade dEle. Começa a dizer para Ele que você não quer mais residir em Emaús. Você quer estar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Eu profetizo a restauração de todos os sonhos que Deus plantou no teu coração. Eu profetizo que o fogo que esfriou no teu coração vai voltar a arder. Eu profetizo que a chama da tua chamada vai voltar a brilhar e arder no teu coração. Seja renovado pelo Espírito de Deus agora. As antigas promessas estão de pé. Comece agora. Comece agora. Comece agora a retornar para a tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Em nome de Jesus eu declaro que você seja agora restaurado ao teu lugar. Em nome de Jesus agora eu declaro que teus pés estarão firmes no coração do teu propósito. Nenhum vento, nenhuma angústia, nenhuma desilusão, nenhum apontamento que você teve com pessoas, nenhuma frustração que você teve com líderes, nada disso vai arrancar você do lugar da tua promessa. Deus ainda conta contigo. Ele me trouxe para dizer: as minhas promessas ainda estão de pé. Deixe as mesas, deixe os pães e viva de novo na minha dependência, porque eu vou orando, fogo de Deus vai arder nos teus pés agora. O fogo de Deus vai arder na tua cabeça agora. Recebe, recebe. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Não mais do jeito que vocês saíram, mas com uma nova posição em Deus. Podem voltar para os seus lugares, por favor. A igreja permaneça de pé mais um pouquinho, porque essa aqui foi uma chamada específica. Acende as luzes para mim, por favor. Quem Jesus é para você? Assunto? O que igreja é para você? Espaço que você frequenta? Você não acha que chegou a hora de você evoluir nisso? Você não acha que, eu vou corrigir, já passou da hora de Jesus ser um nome a mais na sua boca? E você começar a entender que o nome dele está acima de todos os nomes? Será que já não passou da hora de você apenas utilizar os jargões dos crentes? E começar a de verdade ser transformado de dentro para fora? Jesus não quer ser teu assunto. Ele quer ser a presença de todos os dias da tua vida. Você não precisa caminhar sozinho falando das tuas frustrações. Você pode caminhar com Jesus falando das tuas vitórias. Pastor, eu estava caminhando sozinho. Me sinto cansado de uma jornada que tem sido difícil. Eu quero caminhar com Jesus. A partir deste dia, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Quero fazer uma aliança com a igreja de Jesus. Quero ser parte dessa casa. Quero sentir o que as pessoas que estão perto de mim sentem. Quero viver o que eu estou percebendo que vocês vivem.
Eu quero o Evangelho. Eu quero Jesus. Quero provar e quero ver se Deus é bom como vocês dizem que é. Se você nunca na sua vida confessou publicamente Jesus como teu Senhor, se você nunca atendeu ao chamado de Deus num culto, numa igreja evangélica, nunca veio ao altar, nunca recebeu a oração de um ministro de Deus, e quer fazer isso hoje, aqui e agora, essa hora é sua. Essa oportunidade é sua. Esse tempo é seu. Você quer? Me dá um sinal com a tua mão. E já vem saindo do teu lugar e vindo aqui no altar. Uma pessoa está me dando um sinal aqui. Aonde está a segunda pessoa? Pode vir. Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa está caminhando. Me dá um sinal com a mão e já vem. Me dá um sinal com a mão e já vem. Já vem naquela pegada de vencedor. Já vem para um novo tempo na tua vida. Terceira pessoa está caminhando. Isso, glória a Deus e aleluia. Sai do teu lugar agora, onde você estiver. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu libero sobre a tua vida uma palavra agora. O amor de Deus está entrando no teu coração. Todos os medos que você tem estão sendo lançados fora. Há uma nova vida com Deus para ser vivida. E ela está esperando você no altar. Venha agora, não tema. Você que está afastado de Jesus e da igreja, você que disse assim: eu vou e já volto. E quanto tempo faz, hein? Você achou que a distância era curta e nunca mais teve paz nem felicidade desde que você partiu, porque teu coração ficou aqui. Você entende que não pode mais esperar nem um único minuto. Você tem que se levantar desse lugar, sair daí agora. E entendendo que se Jesus veio ao teu encontro hoje, você não pode deixar para amanhã. Você tem que vir ao encontro dele agora. Então você que está afastado de Jesus e da igreja e quer voltar para Jesus hoje, me dá um sinal com a tua mão, sai do teu lugar e vem correndo no altar aqui. Aonde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Me dá um sinal com a mão. Me dá um sinal com a mão. A primeira pessoa que quer voltar para Jesus agora. Agora, você quer voltar para Jesus? Me dá um sinal com a mão. Já sai do seu lugar e venha no altar. Aonde está você? Aonde está você? Agora, em nome de Jesus, está caminhando ali. A segunda pessoa está vindo também. Onde está a terceira pessoa que quer voltar para Jesus agora? Voltar para a casa do Pai agora. Agora. Última chamada. Quem estava no primeiro culto sabe. Última chamada. Seja bem-vinda, querida. Última chamada. Você que nunca fez uma aliança com Cristo dentro de uma igreja evangélica, quer se decidir com Jesus hoje? Jesus é compromisso. Compromisso. Aí você assusta. Mas ele me trouxe para dizer: o meu amor vai lançar fora todo o medo. Última chamada. Vem entregar a tua vida para Jesus hoje. Venha. Última chamada ali. Ali. 2 já na última chamada. Oh, glória a Deus. Última chamada. Você está afastado de Jesus e da igreja, e eu vou te dizer por que você não volta. Você não volta porque você acha que se você não conseguiu ficar da primeira vez, você não vai conseguir ficar agora. Você pensa assim: se fosse para eu ser crente, eu tinha conseguido ser crente da primeira vez. Só que você sabe bem quem é que está querendo introduzir esse pensamento na tua mente. Você sabe. É mentira do diabo. Você nasceu para Deus, sim. Você nasceu para ser feliz e para ter uma família abençoada, sim. Você não vai repetir as mesmas velhas histórias da tua família. Vai ter uma coisa nova de Deus na tua vida. A única pessoa que tinha todo o direito de não querer mais olhar na sua cara, aquele que te amou, te perdoou e você deixou. A única pessoa que tinha todo o direito de não querer mais olhar na sua cara, esta pessoa está te dizendo: eu estou assim para você, ó. Então por que você está preocupado com o julgamento das outras pessoas? Se Jesus está te dizendo: eu te recebo,
eu te aceito. Vamos começar de novo. Eu vou me esquecer de tudo que aconteceu até aqui e nós vamos construir uma história do zero, eu e você. Você quer? Você quer? Você quer? Você quer voltar para Jesus? Última chamada, agora. Me dá um sinal com a mão agora. Você que precisa voltar para Jesus, é a última chamada. É agora. É a última chamada. Agora, 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 agora. Última chamada, agora. Mais alguém quer voltar para Jesus? Eu já estou devolvendo a palavra ao pastor. Ele já está vindo. É a última chamada. E alguém disse sim para a última chamada. Pastor. Quem tu és, ao som da tua